Pronto, abraço para você ligado no portal criativaonline.com.br e ao vivo, quadro novo aqui na Criativa, que é o Criativa News, recebendo sempre pessoas de diversas áreas para falarem um pouco sobre política pública, é claro, política pública de Estado e não política pública de governo, e para falar sobre essas políticas públicas de Estado que precisam ir para além dos governos, é claro, nada melhor do que Roque José, presidente do Sintraf, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar aqui de São Miguel das Matas, tem história de sobra, vai falar um pouco sobre a política nacional, estadual, municipal e, é claro, falar um pouquinho também do trabalho do Sintraf aqui em São Miguel das Matas. Eu conversando com ele agora há pouco, o tempo passa muito rápido, ele voltou recentemente enquanto presidente do Sintraf, já está na reeleição. Roque, obrigado pela atenção, por atender o nosso convite mais uma vez à Criativa Online. Seja bem-vindo, bom dia, meu amigo, ao vivo na Criativa. Bom dia, Magno, a todos os internautas da Criativa. É um prazer estar sempre aqui conversando com vocês, nossos ouvintes. Como é que você percebe esse momento, esse cenário político que nós estamos vivendo no Brasil inteiro? E é claro que o cenário político do Brasil se reflete no Estado e se reflete também no município de São Miguel das Matas, não podia ser diferente. Rapaz, a situação... a gente vive uma pandemia, uma situação histórica que a gente, pelo menos essa geração, não tem vivido. E aí, junto com isso, vem uma série de dificuldades. Principalmente para o agricultor, que hoje muitos deles produzem o alimento, produziu, que agora está melhorando mais com a volta da feira, da comercialização dos produtos, mas muita gente produziu o alimento, mas não teve como comercializar. E isso foi muito difícil. Teve essa ajuda aí, mas nem todo mundo teve acesso a esse benefício. E a maioria dos agricultores que está fora do Bolsa Família e também não conseguiu fazer o auxílio emergencial, essas pessoas passaram dificuldade e estão passando, entendeu? Porque a perda foi muito grande. Inclusive a FETRAF Brasil entrou com um projeto no governo federal para vir um auxílio para essas pessoas em 5 parcelas, começando em agosto. Foi aprovado na Câmara e no Senado, mas quando voltou para a sanção do presidente, ele não aprovou. Aí tirou várias coisas que aí tinha que começar tudo de novo. E nisso o agricultor é quem leva o baque, né? Porque de qualquer forma as pessoas que estão acostumadas com o seu dia a dia, com vender os seus produtos, com fazer a comercialização dos seus produtos, ele sentiu na pele essa pandemia que assola ainda o nosso país e o mundo, né? É quem mais sofreu, Roque? Você pode dizer isso? É claro que você está numa área acompanhando de muito tempo. Você é homem do campo, você é homem da zona rural. Você sempre esteve à frente dos interesses do homem do campo, mas outras áreas também têm sofrido. Mas como é que você considera, olhando de fora, sem tirar a parte técnica de presidente do Sintraf, você considera que esta é uma das áreas mais afetadas? Afinal de contas, quem movimenta o país, quem sustenta o país, quem sustenta a Bahia, quem sustenta as cidades aqui da nossa região, que tem mais de 70% da população na zona rural, é a zona rural, né, Roque? A agricultura familiar, ela hoje é responsável por 70% do produto que vai para a mesa do brasileiro. E assim, e até para fora do país, para exportação. E numa situação dessa, a gente tem aqui um caso muito claro aqui, nossa Jua mesmo, que comercializa banana, essas coisas aqui para a cidade circunvizinha, fechou a feira. E aí, como é que comercializa? Fecharam as feiras, não é isso? Da região. Fecharam as feiras, aí as pessoas que transportavam, o pessoal que trabalha com hortaliça, sem a feira, como é que ele vai comercializar? Os mercados trabalham de forma reduzida. Então, assim, essas pessoas hoje passam muita dificuldade, porque muitas deles, nem todo mundo vive do cacau. Sim. E a farinha. Tem outros que produzem a abóbora, a hortaliça, aquelas coisas, as verduras. E essas pessoas ficaram, a própria merenda escolar, que comprava parte desses alimentos. Sem as aulas presenciais, né? Reduziram-se as compras, né? Uma coisa que eu vi em outros municípios, daqui eu não vi. Fazer a cesta básica bem recheada de produtos da agricultura familiar. Que também teve recurso destinado para isso, para poder esses produtos ser comprados do agricultor familiar.
Você vê, eu vi a minha amargosa, as cestas, e a alface, cebolinha, uma série de coisas é do agricultor. Aqui, entendeu? Então, o próprio leite das pessoas. Então, assim, aí fica difícil, porque essas pessoas vivem, de qualquer forma, vivem da mão de obra deles. Ele vive do que ele produz, entendeu? Quando tem essa queda na comercialização, aí eles ficam sem a renda. E por isso que era justo se o presidente aprovasse esse projeto, que ia ser um recurso que ia ser, o agricultor ia receber de 5 vezes, 5 parcelas de 2 mil, que era para 10 mil reais, para pagar com 10 anos. Então, assim, de forma descansada, para dar tempo de respirar, que não ia salvar a situação financeira dele, mas ia dar uma ajuda para poder começar a se reerguer. Falta a bancada da agricultura familiar também lá em Brasília, porque a gente sabe que existem outras bancadas tantas, das mais diversas. Existe bancada desde a religião, a bancada evangélica, até a bancada da bala, por exemplo. Eu estou falando de extremos. Falta também essa bancada da agricultura familiar, por mais que a gente diga, lá tem a bancada do homem do campo, mas é do agronegócio. Não é da agricultura familiar. Os interesses são bem diferentes. Falta também isso, Roque? Você consegue... E como falta. Infelizmente, coisas que a gente fica até sem entender a cabeça do próprio agricultor. O agricultor ele não vota naquele representante que é agricultor, que vai para uma bancada dessa fazer a defesa do agricultor. A gente aqui em São Miguel mesmo, na região praticamente, que o Vale apoiou, você lembra de Elisângela Araújo e Rosival. Elisângela até estava assistindo anteontem, ela numa live, né? Numa live com a presidenta Dilma. Então, assim, pessoas que saiu da agricultura familiar, que hoje está no movimento a nível de Brasil, mas é a pessoa que conhece a realidade do agricultor. Hoje ela é suplente na Câmara dos Deputados. Então, se ela tivesse uma Elisângela lá, e várias Elisângelas, o grito seria diferente, entendeu? A luta seria diferente. Mas hoje a gente está lutando, assim, lutando como entidade social, entendeu? Como organização sindical. Mas, para o governo que a gente tem hoje, que é um governo que não pensa na classe trabalhadora, que não se preocupa com a classe trabalhadora, ele dá risada quando ele diz que esse vírus era uma gripezinha, não é? Então, assim, um cara que não tem noção do que é o pequeno. Entendeu? O pequeno, ao invés de se associar, de se organizar, de buscar se fortalecer, faz o contrário, né? Então acaba fortalecendo o inimigo dele. Porque jamais esse pessoal, você é um exemplo de São Miguel, que é onde eu vivo, onde eu nasci, me criei e vivo até hoje. Se você botar os deputados que foram eleitos de São Miguel, quantos deles estão lá defendendo o agricultor? Quantos deles defendem? Então, agora você vai ver quantos agricultores votaram nesses caras. Então é uma situação complicada. O sistema inverso, né? É o sistema inverso, mas infelizmente tem que estar. Eu conversando com você assim que você chegou, você disse que a situação não tem sido muito fácil, tem sido muito difícil. Eu já queria abraçar as pessoas que estão assistindo, Eliseu, Zeus Ribeiro, a Jane Andrade, o Fábio Santos também ligado, Rosa Gomes também, Fernanda Sampaio ligadinha, Sandro Andrade também ligado, Lucilene Araújo também ligada, Márcio Santos também. Lene Fonseca também é ligadinha na Criativa Online, a Zenilda Santos ligada, Joanete Santos também assistindo, Pati Santos também chegou para assistir, Alberto Nunes ligadinho também, Rose Nascimento, Maria José dos Santos, muita gente acompanhando, Roque. Elisiane Sampaio também ligada aqui na criativaonline.com.br. Roque, a gente sabe que ao longo desses mais de 20 anos, você ficou 18 anos consecutivos, não foi no sindicato? Me corrija se eu estiver errado, e depois retornou. Eu sei que você nunca, quando eu digo você nunca saiu, mas eu estou falando à frente mesmo, com a construção daquela sede, sendo uma das referências aqui para o Vale do Jiquiri sair para o Recôncavo, porque o Sindicato dos Trabalhadores de São Miguel das Matas, que antigamente era trabalhadores rurais, hoje é o Sintraf, os trabalhadores na agricultura familiar, são um dos referenciais para o Recôncavo e para o Vale. E aí vale rememorar também o Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, que tem uma participação importantíssima também. Morreu, mas a ideia ficou, Roque. Você ficou 18 anos, é isso? Me rememore aí. E fale um pouco desse seu retorno. Desde 95. Desde 95 você está no sindicato. Mas como presidente foi a partir de 97. E aí, de 97 para cá, passei pela tesouraria 4 anos.
Fiquei 4 anos também na suplência, fui dar uma atenção à roça. E aí, aqui há 5 anos atrás, eu volto de novo. Já está na segunda gestão desse seu retorno, né? É. O estatuto permite uma reeleição, 4 anos por mais uma reeleição. Esse estatuto também é muito legal porque ele não acontece no momento que acontecem as eleições municipais, ele acontece um ano depois. Isso é bom para vocês também, não é, Roque? Porque já basta, assim, a turbulência das eleições municipais ela é muito grande, né? Envolver também uma eleição do sindicato, isso seria... porque de qualquer forma, alguns sócios, né? No calor, acaba confundindo uma coisa com a outra. Sim. Mas fica bem melhor, né? Cada qual no seu cada qual. É claro que a gente está falando de política pública, os resultados, ou aquilo que é feito pelas prefeituras e pelos estados, ou aquilo que não é feito também reflete no homem do campo. Chegou para assistir aqui também, deixa eu só finalizar aqui. Tem um bloco rapidinho, 30 segundos, e Roque já volta, Zeus Ribeiro de volta aqui, Marisete Santos também ligadinha, e a Nilzete Pereira. Daqui a pouquinho o Roque vai falar de PT, Partido dos Trabalhadores, falar de política pública. Ele vai falar daqui a pouquinho, como ele entende. Se ele quiser tocar em São Miguel das Matas, ele toca. Se ele quiser falar só de Bahia, ele fala só de Bahia. Se ele quiser falar só de Brasil também, ele fala só de Brasil. É rapidinho, são 30 segundos, é um intervalo ligeirinho, é ao vivo aqui na Criativa Online. Você vai ficar à vontade. Pronto, de volta ao vivo aqui, portal criativaonline.com.br, Roque José, presidente do Sintraf, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de São Miguel das Matas, desde sempre do PT. Continua filiado ao PT, Roque? Não. Não, né? Mas eu digo desde sempre PT na concepção da palavra, né? Na concepção da ideia de política partidária, de política pública, de política de Estado. Chegando para assistir também o Antônio Carlos, Rosemary Lima, Eliette Rodrigues, dizendo aqui bom dia, inclusive a Eliette abraçando, a Jeane Bittencourt também ligada e a Daílza Santana. Roque, Partido dos Trabalhadores, Brasil, Bahia, São Miguel das Matas também. Eu estava conversando contigo em off aqui agora, quando o PT foi criado em São Miguel das Matas, quem estava na prefeitura aqui em São Miguel, se não me engano, foi Reinaldo Andrade Sandes, que na oportunidade estava no PFL, que depois veio a ser o Democratas, né? E Wagner veio a São Miguel das Matas. Jacques Wagner veio a São Miguel das Matas, aconteceram reuniões, inclusive, no Sindicato dos Trabalhadores naquele momento, Roque. Você se rememora, relembra um pouco daquele período? Sim, sim. É uma história boa, né? Foi vivida. Mas, infelizmente, as coisas vão mudando de forma melhor, para pior, mas vão mudando, né? Mas foi um momento bom, Wagner, Valdir. Sim. A gente estava até ainda, não tinha nem concluído a sede ainda, mas a gente teve reuniões aí. Graças a Deus que o governo foi vitorioso naquele ano e conseguiu ir lá para cá. Ou assim, falando de PT, a nível de Bahia e de Brasil, eu acho que
com esse golpe que foi dado na presidenta Dilma e no povo brasileiro, quando eu falo povo, fosse o povo carente, o povo que teve habitação, o povo que teve cisterna, o povo que teve projeto do Pronaf, muitos recursos. Habitação, casa própria, né? Então assim, ó, médicos, olha que está a situação não só de São Miguel, mas do país em relação a médicos. Então assim, o povo, a classe trabalhadora, o povo pobre do país respirou aliviado com a gestão do PT. Eu me identifico muito com o projeto do PT. Sim, por isso que eu falei PT, entendeu? Desde sempre. Porque o projeto do PT, foi criado com o objetivo de governar para os mais pobres, entendeu? Então, e isso foi feito. No governo Lula e Dilma, quem só não vê quem não quer, entendeu? Mas as pessoas sentiram a facilidade que tiveram dos outros governos. Você vê agora, a gente volta para o governo de Fernando Henrique para trás, com esse presidente que está aí. Então, todos os direitos que estava travado a partir de 2003, quando Lula chegou, foi destravando devagarzinho, e a agricultura e o povo brasileiro começou. Eu sempre assisto uma entrevista que foi feita pela Globo, que a mudança do Fome Zero. Sim. Entendeu? Quando Lula falou que se ele tivesse, no final do governo dele, o pobre tivesse tomando café, almoçando e jantando, para ele já estava realizado o governo dele. Isso ali, na semana passada eu assisti uma live com aquele Zé Graziano, muito boa. Então assim, foi o cara que foi aquele projeto do Fome Zero. E aí a gente via pessoas que viviam, criança desnutrida, morrendo de fome, e passou a comer. Então, para mim, hoje, a gestão pública é isso. É fazer o melhor para a população do país, do estado e do município. Graças a Deus que a gente ainda tem um governo, o de Rui Costa também, que é um governo que me surpreendeu, entendeu? Pelo menos em relação à agricultura, que investiu muito na agricultura. Lhe surpreendeu por quê? Porque não era o candidato do PT e você na qualidade de petista naquela oportunidade? Não, em algumas reuniões que eu tive com o Rui Costa, antes, quando ele era secretário, eu achava que ele não fosse ser o governo que ele foi, sinceramente, entendeu? Eu achava que Wagner tinha indicado um nome errado para dar, e na verdade ele fez um trabalho muito bom, seguiu essa questão dos territórios, entendeu? De identidade. São 27 territórios no estado da Bahia. Assim, e isso melhorou muito a vida do agricultor, que deu a sequência, porque o governo, com esse governo que chegou aí, praticamente ele não segue mais essa linha, porque não adianta você discutir aqui na base, no território, e isso não concluir em obra, em objetivo do que a gente está tratando, está se discutindo, mas o governo do estado, ele ainda segue essa linha. Então é um governo que é um partido que trouxe muita melhoria para o país. E só não vê quem não quer. Mas a realidade, agora as pessoas vão sentir a falta que o governo do PT fez. E vai fazer, e está fazendo. O próprio Bolsa Família foi cortado aí pelo governo federal, de diversas pessoas cortaram, estou falando agora mais recente, né? Se queria no início, o governo federal se queria R$200 do auxílio emergencial, depois se dialogou, chegou em 300 e acabou ficando em 300. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados protagonizando. Eu digo protagonizando porque nem sempre é bacana também que esses setores protagonizem, mas nesse momento foi importante, porque se não fosse também o Brasília, nesse sentido, o parlamento lá em Brasília, nós teríamos talvez R$200 de auxílio emergencial para essas pessoas que aí estão, e nós só teríamos talvez 3 meses, né, Roque? Exatamente. Então esse auxílio, é engraçado que tem pessoas que dizem, será que fosse o governo do PT que ia dar esse auxílio? Eu digo, que tem gente que diz que o PT deixou o país quebrado. Rapaz, segundo
eu não tenho acesso lá a essas coisas, mas o que é divulgado aí, o que tem, deixou para 36 bilhões. E não se coloca nunca nessa conta também as empreiteiras que estavam participando desses supostos e de alguns casos desvios de recursos, porque alguns casos foram provados, outros estão ainda na seara apenas da acusação. Onde é que ficam também essas empreiteiras que não levam também essa conta? Os empresários, né? Porque o objetivo maior do golpe mídia, foi né? tirar Lula do governo. Tirar aquele que era capaz de desconstruir um projeto que está acontecendo agora de desconstrução do país. Exatamente. Então ele tinha a elite estava injuriada com o governo do PT. Você acha que o que tem acontecido com a Lava Jato agora, por exemplo, aí o Dallagnol foi afastado, Moro assumiu o ministério, acabou saindo do ministério também, reflete um pouco desse, eu digo, suposto golpe, e também considero na condição de cidadão um golpe que foi aplicado naquele momento. Então tudo que tem acontecido com a Lava Jato nesse momento se reflete um pouco e se configura, se materializa mais como de fato um golpe que aconteceu naquele momento? Claro. Acho que o tempo, em um tempo muito curto, está dizendo, já está dando. Não precisou um tempo muito longo, né? Por si só está dando a resposta. Então os caras, eles fizeram a coisa. Eu tenho um vídeo daquele do ministro da Economia. Como é que é o nome? De agora? De agora? Agora é o bancário, é o banqueiro, né? O bancário não, o banqueiro, enfim, eu sei. Então, assim, ele, que é também alguém que era do Exército, ele dizendo que tinha que se fazer alguma coisa. Isso muito antes, tinha que ser feito alguma coisa. Que se o Congresso e o Senado não fizesse, que eles ia ter que fazer. Então assim, eles se organizaram para chegar onde está hoje. Que o objetivo deles é fazer isso que está aí, ó. Os grandes, o agronegócio exportando e o pobre aqui Você passando está falando de Paulo fome. Guedes, né? Você está falando de Paulo Guedes. Paulo Guedes. E aqui passando fome. Então, tudo que está acontecendo aí hoje é o que eles, a inflação vai estar desordenada, porque é difícil de entender, mas é fácil ao mesmo tempo. Porque as pessoas que têm o sangue da elite correndo nas veias, ele não vê o pequeno, ele não conhece o pequeno, não sabe do que é que o pequeno passa. Você vê que o cara já entra logo acabando com mais médicos. Ó, você vê aqui no São Miguel, tinha quantos médicos do mais médico? Quantos lugares aí que nunca pisou um médico? Pois é. E quantos dias ficavam na cidade, porque às vezes até tem um médico, mas o cara não fica de segunda a sexta de jeito nenhum, né? Lamentavelmente. Então, ele estava preocupado com a questão Não, ele queria deixar o povo na carência da saúde. E aí você vai também de encontro ao corporativismo dos médicos brasileiros, que a gente sabe que existe mesmo, um corporativismo que reforçaram de que o mais médico, naquele momento, claro que tinham mais cubanos do que brasileiros, mas o brasileiro também podia ingressar no mais médico, mas a presença do cubano aqui não ameaçava ninguém. Só que o corporativismo é muito grande em algumas áreas e na medicina não é diferente. Infelizmente é desse jeito. Daílson Santana chegando para assistir. A Deildilce é de lá do sindicato Peixoto, não é? É isso mesmo, tá ligadinha aqui. Diego Silva também ligado, Clarice Reis também ligadinha. Você falou do PT. Do Brasil, você falou da Bahia. Você não quer falar de São Miguel das Matas? Rapaz, o PT, acho que assim, se o PT, infelizmente, isso acontece não só em São Miguel, acontece em muitos outros municípios. O que está na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, é o seu projeto pessoal. Entendeu? E tem não só em São Miguel, como em muitos outros lugares do país, tem muitas pessoas no PT, hoje filiado ao PT, pré-candidato, candidato ou comandato, que não conhece, não se identifica, não vou dizer nem conhece, não se identifica com o projeto. E nem conhece mesmo, muitos nem conhecem a história do partido. Exatamente. Então não conhece o projeto do PT, porque quem conhece o projeto do PT faz um governo dentro do projeto do PT. É o que Carlinhos fez em Mutuí. Esse Valmir e Júlio está fazendo em Amargosa. Entendeu? Então assim, o próprio Rui Costa está fazendo. Então é o que o governo Lula fez. Mas assim. O Radamant está voltando agora em Varzedo, né? Pelo PT, enquanto pré-candidato também. É o nome que poderia ser colocado nesse rol aí, ou o nome que em algum momento também destoou um pouco? Rapaz, pode falar
Não acompanha de perto, não, né? A situação de Varzedo não acompanha. Não acompanha de perto. Eu estou falando porque muitas pré-candidaturas do PT surgiram na região. São Miguel das Matas, Mutuípe dialogando também, Carlinhos lá, em Amargosa o PT também dialogando lá, e Júlio vai para a reeleição, né? Já é colocado como nome que vai, enquanto pré-candidato, disputar a reeleição. Tem Santo Inês também, que tem um nome lá, que é o professor Emerson, que é do PT também. Existem outros nomes aqui na região, Radamã de volta, aí, o ex-prefeito de Varzedo também, que é do PT, formando a coalização aí com um vereador da base, que já tem 5 mandatos, está chegando no seu 6º mandato e concluindo o seu 5º mandato agora lá em Varzedo. Então são vários. Santa Terezinha também, nomes do PT, Ailton recentemente passou por Santa Terezinha, o professor Pânfilo Elísio Medrado também, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores. O PT ocupando muito espaço aqui na região. Você vê que em Mutuípe hoje tem um pré-candidato que é Lói Erasmo do sindicato, que é uma pessoa que tem uma história praticamente no estado, na região e no município. Não vou nem falar, que o povo de Mutuípe sabe mais do que eu. Então assim, um cara que tem história no movimento sindical, um cara que batalhou para hoje... Sem falar de Gil, né? Eu tô falando sem falar de Gil, porque Gil, o sindicato colocou Gil sempre onde Gil está no 5º a 6º mandato de vereador, sempre o sindicato apoiando Gil, Gil totalmente, né? Apoio total. É uma pessoa que conhece a fundo. O Gil é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, entendeu? Então é uma pessoa que conhece. Gil executa o projeto do PT. Ele trabalha em cima da linha do projeto do PT. E é por isso que o sindicato apoia, combatendo, né? a desigualdade, a miséria no município, na região e no país, entendeu? Erasmo está nessa mesma linha. Nesse momento, a gente já está nesse papo aqui, a gente gostaria, como hoje, como diretor do Sintraf e amigo de Lói, companheiro de luta, que o povo de Mutuípe olhasse muito para a candidatura de Erasmo. Porque a resposta eles vão ter depois. Eu tenho certeza que não é o candidato que vai sair dando saco de cimento, isso, aquilo e aquilo outro, mas é um candidato que vai proporcionar ao povo de Mutuípe melhoria da sua qualidade de vida na gestão dele. Alguém que apoia o presidente Bolsonaro nesse momento, as políticas públicas propostas pelo presidente Bolsonaro precisam ser combatidas. Eu estou falando porque nos municípios também tem muito isso. Eles apoiam as candidaturas, o que é natural e é preciso respeitar, porque cada um precisa tomar a decisão que acha que é melhor, ainda que por muitos não sejam consideradas a decisão que vai de encontro à coletividade, mas a pessoalidade, né, os grupos, as meias dúzias de pessoas, mas ainda assim é preciso respeitar. Você entende que quem tem apoiado, por exemplo, as políticas de governo do Jair Bolsonaro precisa ser combatido nesse momento? A população, o eleitor precisa votar contra, precisa buscar outras opções? Na região nós temos muitos nomes que apoiam Jair Bolsonaro. Rapaz, Magna, eu te digo assim, é aquilo que a gente comentava antes, em off aqui, e até a gente comentou durante o nosso bate-papo aqui. As pessoas, eu não vou aqui ser radical, dizer que esse cara tem que ser excluído do processo. Mas assim, o povo tem que fazer a sua análise. O povo, eu acho que hoje a gente tem uma arma boa e perigosa, que é a internet, que é o acesso às informações, que as pessoas podem estar acessando, podem estar vendo tudo isso. Todo mundo está vendo o desmonte que Bolsonaro está fazendo do país. Então, isso reflete aqui nas pessoas que apoiam esse governo aqui no município, para vereador, para prefeito. Por quê? Você votando numa pessoa dessa, você está fortalecendo esse cara lá na frente. Vai fortalecer esse cara lá na frente. Não tem jeito. Então, hoje é preciso que a gente, antes de votar, a gente procure analisar aquelas pessoas que vão lhe trazer, proporcionar não só a você, mas à população do seu município, do seu estado, melhoria de qualidade de vida. E esse governo que está aí hoje, o governo federal, ele não está fazendo nada disso para a sociedade. Para a sociedade. Então, o eleitor é o dono do seu voto. Entendeu? Isso é verdade. É o dono do seu voto. Então, ninguém vai saber em quem ele vai votar. Mas se ele analisasse com cuidado, com frieza. Você vê São Miguel hoje, quando a gente estava falando de partido, entendeu? O candidato do PT hoje em São Miguel representa o quê para o partido, no projeto do Partido dos Trabalhadores?
Entendeu? Então, assim, é a situação que precisa ser refletida, né? Precisa ser refletida, moço. O objetivo aqui é esse mesmo, é esclarecer um pouco, falar mais sobre. Para mim, o projeto é claro. Alguém me falava sobre... porque você não vai se filiar no partido, não vamos fazer um trabalho num projeto, trabalhar um projeto. Eu digo, hoje o projeto que eu posso me envolver hoje em um grupo... Político partidário, você está falando? Político partidário, é se a gente divulgasse um projeto onde o salário do prefeito não fosse mais de R$5.000. De vereador, não chegasse no máximo 2 salários mínimos. Entendeu? O salário mínimo custa R$1.040, meu amigo. R$1.050, é brincadeira, né? Quem precisa ganhar bem, na minha visão, é o trabalhador. Profissional da saúde e da educação. Esse precisa ser bem remunerado. Agora você bota um gestor que ganha lá 14, 15, não sei quantos mil, em um município como São Miguel, é um tapa na cara da sociedade, do trabalhador. Entendeu? Que muitos deles não chegam a ganhar um salário por mês. Largando o couro da testa, como se diz. Na zona rural ou no comércio, né? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, então, é verdade. Assim, e você não vê a gestão, você não vê esse cara produzir como gestor. Que se pelo menos estivesse produzindo como gestor, valia a pena. Até você entende também, Roque, me permita, que para ser candidato precisaríamos ter uma lei modificada, eu não vou nem falar de escolaridade, mas que nós tivéssemos, por exemplo, um profissional que tivesse uma área que trabalhasse, fosse profissional de alguma área, que não vivesse só da política, que não fosse profissional da política partidária. Porque a gente sabe que no Brasil inteiro existem. Se você perguntar, fulano faz o quê? Faz política. Fulano faz o quê? Faz política. Fulano trabalha de quê? Na política. Essa é uma realidade. Eu não estou falando de formação inicial, eu estou falando de formação acadêmica, eu estou falando porque muitos também são advogados, mas sequer têm OAB, nunca advogaram, são apenas, mas sempre fizeram política a vida inteira. E outros tantos que... Mas você entende que é necessário mudar essa legislação também, Roque? Porque a concepção da sociedade está difícil de mudar um pouco, a gente percebe isso. Eu acho que hoje muita gente vai ter que colocar essa profissão. Político vai ser uma profissão. Tem sido, não? Embora não tenha 13º, embora não tenha algumas seguridades da Previdência Social, mas... Porque a política passou a ser ganha-pão, né? Rapaz, tem pessoas que mata e morre, se acaba para chegar... Eu não vou dizer nem a política, mas pelo menos prestar um serviço dentro do setor público. E isso não se equivale só a quem está na ponta, enquanto candidato não. Tem eleitores também que só vivem da política, que também não fazem nada e dão suporte a essas pessoas. É porque quando se fala, e aí a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, eu digo, a realidade do Brasil, da Bahia e de São Miguel das Matas, as pessoas se ofendem quando você começa a refletir sobre algumas coisas, mas eu não me preocupo nem um pouco com isso. A Criativa, ao longo dos 17 anos, nunca se preocupou com essas questões. Uma prova cabal, por exemplo, a gente estava falando agora de Bolsonaro, por exemplo, os grandes empresários estão com vergonha de dizer que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Porque grande parte do empresariado brasileiro apoia o Jair Messias Bolsonaro, mas não estampam no seu carro um adesivo dizendo que apoiam, porque estão com vergonha. Estão com vergonha. Isso acontece em São Miguel das Matas, em Amargosa, em Laje, Mutuípe, de Quiriçal, Bahia, na Bahia, no Brasil e no mundo. Apesar de estar satisfeito com... Não, satisfeito e está apoiando, porque essas políticas vão de encontro ao desejo desses grandes empresários, que é, na sua maioria, de usufruir da mão de obra e não valorizar essa mão de obra. É fato. Quando a gente fala com relação à questão das mudanças, é claro que precisa mudar muita coisa, né? É só um intervalo rapidinho, são 30 segundos, já volto para finalizar com Roque José, presidente do Sintraf aqui em São Miguel das Matas, abraçar o Alírio Argolo, ligadinho, Maria José dos Santos, bom dia para você, Suzana Barreto, Jefferson Santos, bom dia Magno, bom dia Roque, o Jefferson que é da região da Sucupira, tá em Santo Antônio agora, Roque? Jefferson, ou tá na Sucupira? Abraço, viu, meu ex-aluno lá da Sucupira. Silvandira Bittencourt também ligada, Isneide ligada, Daiane Almeida também ligada, João Carlos Antônio ligado e Joilson Bonfim. Daqui a pouquinho eu já tô liberando o Roque, eles disse que saiu de lá, tem muito trabalho, tá fazendo aqui as DAPs lá, né? DAPs. Daqui a pouquinho, 30 segundos, é ligeirinho, já volto.
Pronto, já voltando aqui para o último bloco com o Roque José, presidente do Sintraf aqui em São Miguel das Matas, batendo papo, conversando um pouco sobre políticas públicas, São Miguel das Matas, Bahia, Brasil, falando um pouco sobre o homem do campo. Ao longo da vida pública dele, ele sempre defendeu o homem do campo, sempre esteve ao lado do homem do campo, defendendo os interesses do homem do campo e, é claro, tem aquela história de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você mantém, aí você disse agora há pouco, eu não vou ser radical, mas ser radical, Roque, não significa exatamente ser intransigente, significa manter viva as suas ideias, aquilo que você pensa enquanto projeto de vida, e as pessoas precisam entender um pouquinho o que é que significa ser radical e intransigente, são coisas diferentes no dicionário da língua portuguesa. Ser radical é defender seus interesses, ser intransigente já é bem diferente, eu posso defender o meu interesse, defender aquilo que eu penso, mas concordar também com o que o outro fala, respeitar o que o outro fala, enfim. E você tem feito isso ao longo da sua vida, Roque? Meu pai me ensinou a trabalhar e viver do suor do meu rosto, entendeu? E hoje eu tenho, se alguém me chamar de algum nome que seja tipo vagabundo, que seja tipo malandro, isso me fere muito, porque o que eu quero, para mim só me serve o dinheiro suado, entendeu? Eu não quero nada fácil. E hoje, infelizmente, não só São Miguel, mas a gente vê muita gente querendo viver de vida fácil. Então, e hoje é por isso que a política está desse jeito. Porque as pessoas que não têm coragem de suar para ter o mínimo possível para se sustentar, ele vai buscar facilidade na política. Então isso é doloroso, isso é constrangedor, mas infelizmente está aí. Por causa disso, hoje a população fica... Quando eu fico olhando no São Miguel, que é o lugar... Você vê, quando você... Eu acho que a obrigação do Estado e do município é proporcionar a saúde para aquelas pessoas, daquele município. Aí você vê um clínico geral, ele atende do pediatra ao doente mental. Porra, isso não existe, mano. Não existe. Que recurso é que, se não fosse toda essa molequeira que existe na política, sobrava dinheiro para tudo. Naquela época que eu saí candidato, a gente colocou no nosso projeto que é uma coisa que até hoje tem um município aqui vizinho já fazendo. As ladeiras do município, a ladeira mais alta está sendo calçada. Em São Miguel não é esse gestor, todos eles que já passaram, nem calçou nem vai calçar. Você está falando de 4 legislaturas, porque foram 2 gestores, mas cada um deles com 2 legislaturas. Né? Nem calçou nem vai calçar. E essa está chegando à 5ª. Porque você vê, sempre eu bati nessa questão da questão ambiental, sempre eu discutia isso quando eu tinha reunião com o doutor Julimar. Por que o poder público também não é obrigado a fazer as coisas certas? Você vê todas as águas onde tem o rio passando no pé da ladeira, assoreou o rio com cascalho. São Miguel tem o Código do Meio Ambiente, foi um dos primeiros municípios do Vale, mas pergunta à população se ela entende, se ela conhece, se foi dada a visibilidade pela Câmara de Vereadores, pelos poderes públicos. E aí eu digo, por todos aqueles que estão no processo, alguém se preocupou em dar visibilidade para a sociedade desse Código do Meio Ambiente que existe, está posto na forma da lei, para garantir isso que você está falando, mas ninguém se interessa em fazer isso. É complicado. É muito melhor aprovar a lei, eu aprovei a lei, está tranquila, mas e agora, e a aplicabilidade dela, para sair do papel? É porque a gente tem um município tão bom para produzir. Você vê a agricultura, não existe, nunca existiu, nem vai existir nenhum investimento para a agricultura, para melhorar a qualidade de vida do seu povo, para aumentar a produção da agricultura familiar, para aumentar a pecuária daqueles que vivem da pecuária, ou que tem a pecuária. Então assim, você vê aqui, eu soube que aqui em Vazedo, o prefeito de uma ladeira aí, que calçou, vai calçar, não sei. Aqui em Aliso Medrado, aqui no Jacutinga, vocês conhecem? Sim. Tem uma ladeira que é muito bem alta, está calçada. Então assim... Em Vazedo foi asfalto, colocou asfalto numa parte da zona rural, numa localidade da zona rural. Então assim, isso... A cobertura antipó, que isso chama proporciona melhoria para o povo desse município. Entendeu? E o meio ambiente agradece. Você já pensava nisso já naquele período, né, Roque? Já pensava isso. Eu tô falando de quanto? E que algumas pessoas já diziam que 12 anos atrás. Algumas pessoas diziam que eu estava ficando maluco, que eu estava pensando. Não. O dinheiro público, eu acho que para São Miguel, para esses municípios, vem dinheiro demais.
vem dinheiro demais. Agora só que não dá para ser dividido entre a panelinha que está lá para ser dividida. Então, enquanto eles comem e enchem a barriga, e sim, a população fica carente desse. Quem está em casa acompanhando, estamos ao vivo aqui, caiu a energia aqui, então a nossa luz natural caiu, mas nós ainda estamos ao vivo, Roque, porque estamos com a internet aqui própria, já voltando mais uma vez aqui a energia aqui em São Miguel das Matas, já finalizando com o Roque José rapidinho, esse bate-papo aqui na Criativa já passou quase uma hora, amigo, de bate-papo, já estamos chegando a quase meio-dia. Roque, eu sei que você faz falta, e a gente sabe, você faz falta na política partidária. E você já disse que não se submete às proposições que aí estão postas. E por conta disso acabou se desfiliando também. Está em algum partido hoje? Não. Não. Está sem partido nenhum, né? Sem partido. Você de fato é uma pessoa que faz falta à política pública. Ficou alguma mágoa daquele episódio quando você se lançou candidato a prefeito e que acabou não podendo colocar a tua candidatura até o final? Aliás, você foi até mais uma série de questões que não vale mensurar aqui. Se você desejar também fique à vontade, caso contrário não. Mas a gente está falando de um momento da sua história que você poderia oferecer e propor muito mais para São Miguel das Matas, mas isso não aconteceu, foi interrompido. E diga-se de passagem, de fora para dentro, sempre os grandes empresários interferindo na política partidária de São Miguel das Matas de forma negativa. E aí eu assumo sem nenhum tipo de problema esse negativa, porque tem sido sempre assim. Ficou alguma mágoa no teu coração naquele momento, Roque? Rapaz, assim, a gente você acaba tendo um desgosto da própria política, pelo fato de você entender que as pessoas não estão com a sua linha de pensamento. Então, quando você forma, é como você tem uma família. Eu acho que a política, para você andar na política, você tem que construir, sempre eu falo isso, pelo menos um grupo pequeno, mas alicerces, né? Um grupo pequeno, mas um grupo que pense ali no entorno, pelo menos do igual. Por quê? Trazendo proposta boa, principalmente pensando no coletivo. Mas a gente vê que as pessoas hoje, quando se filiar a um partido que começa a despontar a discussão sobre a política, ela já está 90% na mente dele está do projeto pessoal. Aí não Desanda, dá. Não tem jeito. Aí não dá porque meu projeto não é pessoal. Meu projeto é ver o meu município se desenvolver. Então, em todas as áreas. E o dinheiro público dá para se fazer isso. Como o Carlinhos diz, o segredo é não roubar e não deixar roubar. Então, não desviar, né? Porque o desvio é o roubo, né? Mas aí procura uma terminologia menos feia para dizer que o desvio do recurso público não é roubo sim. É roubo, e é o pior tipo de roubo, porque eu roubar você é uma coisa, eu roubar uma nação, uma população do município de um estado é outra coisa. Entendeu? Esse é o pior tipo de roubo. Pior do que o cara que assalta lá e toma o celular. Tá certo então. Jefferson, estou acompanhando de Santo Antônio de Jesus, dizendo aqui, parabenizando você, Roque, sempre defensor do homem do campo. O homem do campo merece todo apoio, nossas riquezas, nossa roça. É quem abastece as grandes cidades. Parabéns ao homem do campo, dizendo aqui o Jefferson. O Edson Andrade, bom dia, meu amigo Roque. Na conjuntura atual do país, São Miguel das Matas, a corrupção impera, a compra de votos e promessas falsas estão em larga escala, os eleitores estão iludidos, outros defendendo políticos sem projeto nenhum, políticos de estimação. O que fazer para melhorar essa situação em que muitos vivem uma consciência oprimida? Perguntando aqui o Edson Andrade. Assistindo também o Antônio Jorge, assistindo também a Leninha Santos e acompanhando a Criativa Online, a Jocinete Almeida, a Neia Santos e a Lindy Carvalho também. Tem uma resposta pronta para isso, Roque? Acho que tem muita coisa que não há resposta pronta, né? É um processo, mas enfim, o Edson, que você conhece muito bem, é um dos pré-candidatos a prefeitos aqui de São Miguel das Matas, pelo PSB. É um partido que se assemelha muito também com a concepção do Partido dos Trabalhadores, inclusive ao longo da história também sempre caminharam juntos, eu digo, em nível nacional e também estadual. O que fazer para melhorar essa situação em que muitos vivem essa consciência oprimida, Roque? Falta emprego também para as pessoas? Porque o emprego liberta as pessoas, né? Ou oprime às vezes, né? Quem tem emprego às vezes oprime. A falta de quem tem emprego também às vezes acaba se sendo oprimido, né? Sendo pressionado, né? É difícil, né, Roque? É uma situação complicada, porque assim, tem uma boa parte da população que vota
não vota interessado lá no saquinho de cimento, né? Vota como eleitor, por livre e espontânea vontade, achando que aquele é melhor, aquele tal é melhor. Então assim, o que eu não sei, é aquele trabalho de conscientização. De formiguinha, né? Eu acho que é aquilo que eu falei antes. Quando você divulga um projeto com antecedência, nessa linha, é como você, eu estudo muito, olho muito o prefeito de Colatina. Sim. Então, está sempre nas grandes mídias aí. Gestor público é funcionário público. Ele é funcionário público. Ele é funcionário público. Entendeu? Então, um cara que numa cidade de 120 mil habitantes, ele ganha 7.500 o salário dele. 120 mil habitantes é maior do que Santo Antônio de Jesus, maior do que Itaberaba, maior do que Jequié. Então, isso você tem que passar isso para a população. Você tem que chamar o povo, que é aquilo que a gente fazia lá naquela época que a gente estava fazendo as reuniões, ouvir o povo e mostrar ao povo o que é o dinheiro público. O recurso público não é para sair dando a A e a B e a C. Não é para pagando funcionário fantasma. É para fazer com que as pessoas desse município, desse estado, desse país, tenham uma vida. Se precisar de um médico, ele tem ali um médico, ele tem ali um lugar de fazer o exame dele, ele tenha um apoio na agricultura, ele tem um apoio na pecuária, ele tem uma educação de qualidade, onde os filhos deles podem chegar lá. A creche, eu costumo dizer que se tivesse um projeto voltado para a creche, essa creche que está sendo concluída aí, não sei se vai ser ainda ou não, esse ano não aqui em São Miguel, essa creche era para ser um lugar mais amplo, um lugar que pudesse ter tipo um sítio, que pudesse ter uma abertura melhor. Nem lugar de estacionamento praticamente tem um lugar ali. Então assim, para poder dar uma comodidade a essas crianças, de ele estar e levar, de começar nessa idade dele que diz que até 4 anos, que tem que estar na creche, até 4 A partir do momento que você nasce, você já pode ingressar na creche, mas nem todas as creches recebem crianças a partir do nascimento, mas aí até 4 anos sim. Então tem que aumentar essa idade. Mas aí tem que mexer a lei. Isso. Aí teria que mexer a lei. Ou passar daquilo ali para uma outra sim, sala vai de para a aula, educação infantil em outro lugar. De outro formato, para que a criança, ela dali, possa formar cidadão. Eu acho que se você começa na creche e vai levando a criança se alimentando com alimento de qualidade, da agricultura familiar, um produto que não tem agrotóxico, que hoje o pessoal pretende comprar porcaria de fora, mas não valoriza. A pessoa vende a batata, vende a banana para comprar pão, para comprar bolacha, sem desmerecer o pão e a bolacha. Então, eu acho que a saída poderia ser essa: trabalhar com essas crianças que estão vindo agora. Entendeu? Com adolescente, mostrando ele, fazer um estudo mesmo profundo para fazer com que esses estudantes cheguem lá na frente num grau de conhecimento que ele saiba distinguir. Eu vou votar de fulano de tal porque ele tem um projeto para melhorar a qualidade de vida do meu povo, não de minha família, não de mim. Eu acho que poderia ser um trabalho nessa linha. E veja que no resultado não acontece da noite para o dia, não é de um ano para o outro, acontece, advém de alguns longos anos, e se houver naturalmente a insistência daquilo que se pensou, porque se for desconstruído e cada um que entrar propor algo diferente, dificilmente nós teremos as melhoras. Já finalizando aqui com o Roque, Leninha chegando para assistir, Neia Santos, Lindy também ligadinha, Aline Teixeira ligada, Tom Embala também e Jefferson Bastos também ligadinho na criativaonline.com.br. Roque, o pessoal que está em casa já percebeu aí que se a gente tivesse aqui mais tempo, ficaríamos a tarde inteira conversando, porque o Roque sempre tem um papo muito bacana. Eu tinha dito ontem na minha chamada que você não tem papo na língua, no sentido de, é preciso fazer isso. O homem público e aquele que não é também precisa fazer mais isso, deixar de ficar, eu não vou falar isso porque isso não é politicamente correto para mim, porque o desejo, às vezes, como você diz, é pessoal, você não pensa na coletividade, e você não tem isso. Você sempre fala com muita emoção daquilo que você acredita. E as nossas entrevistas são sempre bacanas por causa disso. Eu te agradeço mais uma vez por poder contribuir aqui com os internautas. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, pelo espaço, e desejar a todos um bom dia, que Deus possa cuidar de todos nós, principalmente nesse período aí de pandemia, né? Pandemia, né?
Tá bom então, seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e, é claro, o coração onde for preciso. Lembrar que às 16 horas tem Iago Lázaro com as notícias do esporte e o entretenimento, só que pelo Instagram, e à tardezinha Ivanildo Bastos às 18h30 com o programa direto da redação, só que pelo YouTube. Aqui é no Facebook sempre, ao longo da semana outras entrevistas também no nosso Criativa News. Abraço, se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor, para as nossas famílias, que nós voltamos sempre.